Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui pela graça de Deus em mais esse dia para lermos junto com você a palavra do nosso Deus. Hoje chegamos aqui ao capítulo 19 do livro de Êxodo. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora, vamos ler juntos. Você que não pode, ouça a palavra de Deus, pois a fé também vem pelo ouvir. Louvado seja o Senhor. Leamos, portanto, o capítulo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Verso 2. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Verso 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Verso 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Verso 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre o monte Sinai. Verso 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Verso 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Verso 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. Verso 15. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Verso 16. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Verso 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha,
e todo o monte tremia grandemente. Verso 19. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Verso 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Verso 21. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Verso 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Verso 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Verso 24. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Verso 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. E assim, meus amados irmãos, acabamos de ler o capítulo 19 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 21 e 23, que nos dizem assim: E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Verso 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Amados irmãos e ouvintes, após 3 meses de caminhada, Israel chega ao Monte Sinai. Neste capítulo, lemos sobre o início da aliança da lei que Deus faz com Israel. Deus chama Moisés ao monte e o Senhor desce ali e fala com Moisés sobre o que este deveria transmitir aos israelitas. O povo, porém, foi proibido de se aproximar do monte onde Deus se manifestava. Deveria manter certa distância. A aliança da lei, amados irmãos, visava apenas revelar a santidade de Deus e a pecaminosidade do ser humano. Por isso, as pessoas continuaram com o acesso a Deus bloqueado, pois o período da graça ainda estava por vir. Porém, o período da lei chegou ao fim com a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Quando ele consumou a obra da nossa salvação na cruz do Calvário e bradou: está consumado, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde Deus se revelava, foi rasgado de alto a baixo, abrindo oficialmente o caminho para a presença de Deus. Aleluia! Assim, amados irmãos, hoje não há mais limites ou bloqueios para nos impedir de aproximar do nosso Deus. O caminho está livre, graças ao sangue de Jesus, que foi derramado lá no Calvário. Agora, eu e você, pelos méritos de Cristo,
podemos nos aproximar de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar e falarmos com Ele, abrirmos o nosso coração a Ele e contar ao Senhor as nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos limites, nossas lutas, nossos problemas e recebermos a sua ajuda e sua bênção. Aleluia! Meus irmãos, aproveitemos essa gloriosa bênção que o Senhor Jesus conquistou para nós. Ao invés de você ficar reclamando para os outros, se lamentando para os outros, contando os seus problemas para quem nada pode fazer por você, vá à presença do Pai Celeste. Chegue-se a Ele no nome de Jesus e com certeza você receberá a graça, a força, o auxílio nessa batalha que você está enfrentando. Ouçamos o conselho que nos dá o escritor da carta aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 19 e 22. Amado irmão, amada irmã, hoje Deus tem vitória para você. Tome posse desse privilégio que temos agora de podermos nos chegar diretamente a Deus. Aleluia! Não há mais limites, como aconteceu lá no Monte Sinai, onde o povo foi proibido de se chegar à presença de Deus. Hoje o caminho está livre. Aleluia! Entre em seu quarto, feche a porta e conte ao Senhor a sua necessidade. Ele vai lhe ouvir e você receberá aquilo que você precisa nesse dia. Glória a Deus, pois o caminho para a presença de Deus está livre. Você pode se chegar ao Senhor. Não importa aonde você esteja, não importa, glória a Deus, não importa a situação em que você se encontra, você pode se aproximar pelos méritos de Cristo e Deus virá ao seu encontro para lhe ajudar. Aleluia! Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque neste momento nós podemos nos colocar diante do Teu trono. Não há bloqueios, não há impedimento, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz e abriu o caminho para Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos falar com o Senhor com toda a liberdade. Nesse dia pedimos Tua graça, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua força para o Teu filho, para a Tua filha, Senhor, que está enfrentando uma batalha, uma guerra, uma luta, Senhor. Ó Pai, e ele pela fé, a Tua filha com toda a confiança está se colocando agora na Tua presença. Segura a mão do Teu filho, segura a mão da Tua filha, Senhor, e conceda a ele, a ela, o que eles estão precisando, Pai, porque Tu sabes. Ministra sobre o Teu filho e a Tua filha agora a graça que eles precisam, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro em mais esse dia e com certeza esperando você amanhã para lermos o capítulo 20 do livro de Êxodo. Eu aproveito aqui, quero incentivar você a pedir, a convidar pessoas para ouvirem amanhã o nosso quadro, porque nós estaremos falando
sobre o capítulo 20, que trata dos 10 mandamentos. E nós faremos aí uma explicação rápida, claro, de cada um dos 10 mandamentos. É um assunto sobremodo importante para todas as pessoas. Então convide pessoas para estar nos ouvindo amanhã, e você pode também depois estar compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puderem, pois o assunto é sobremodo importante, tá bom? Então fique na paz do Senhor, que Deus te dê um dia muito abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.